Bom, nessa aula nós vamos tratar de um assunto muito importante que são as quebras. Nós temos vários tipos de quebra que a gente pode inserir no nosso documento. Bom, se eu vier no menu Layout, eu tenho o botão Quebras. Tá? Nós temos dois tipos principais aqui de quebras: quebras de página e quebras de seção. Vamos ver primeiro as quebras de página. Temos três possibilidades aqui de quebra de página. Eu tenho a quebra de página, página, coluna e disposição de texto. Bom, a primeira delas aqui, a página. O que seria inserir uma quebra de página no nosso documento? Vamos imaginar aqui nesse documento que eu queira pegar esse título, introdução, e jogar ele para a página de baixo. A grande maioria das pessoas iria fazer isso posicionando o mouse aqui e pressionando a tecla Enter até que a introdução chegasse na outra página. Você faz isso também, não? Se faz, foi a última vez que você fez, porque agora você vai aprender da forma correta, tá? Por que a gente nunca deve fazer isso aqui e jogar o título para outra página dando Enter? Porque imagina se você vem aqui agora nessa folha e você tem que inserir mais textos aqui. Imagina se eu duplicasse esse parágrafo aqui, ou escrevesse mais coisas aqui, o que ia acontecer com o seu texto embaixo? Olha só, ele estava posicionado aqui e agora ele veio cá para baixo. Então qualquer alteração que você faça aqui em cima vai mudar toda a configuração do seu documento e você teria que sair arrumando esse documento inteiro daqui para baixo. Imagina se tem 100 folhas, 200 folhas, que trabalhão que isso pode te dar. Então, qual que é a forma correta de fazer isso? Vou trazer aqui para cima de novo, aí, o título Introdução. Então, olha só, se eu quero jogar essa introdução para cá, ao invés de ficar dando um monte de Enter, eu vou simplesmente posicionar o cursor onde eu quero quebrar a página. Vou usar o menu Layout, Quebras, e vou usar a opção Página. Quando eu pressiono, ele joga aquele título, tudo que está embaixo do cursor, para outra página. Então aqui eu fico com esse espaço em branco e aqui eu começo em outra página o título que eu queria. Qual que é a grande vantagem de fazer isso? Justamente isso, ó. Você pode mexer nesse espaço aqui à vontade agora, que não vai influenciar em nada no seu título. Se eu vier aqui agora colocar mais texto aqui, né, se eu der um Enter aqui e colocar esse texto aqui, ó, não vai mudar nada a minha introdução, ela vai continuar iniciando no começo da folha. Então essa é a forma correta de você jogar um texto para outra página, utilizando o menu Layout, Quebras de Página, beleza? Então olha só, feito isso, como que eu sei que aqui tem uma quebra de página? Olhando assim não dá para eu visualizar isso, né? Então a gente tem aqui na página inicial esse botãozinho aqui, que é um formatozinho de parágrafo, que chama Mostrar Tudo. E ele tem essa função, mostrar para a gente todas aquelas marcações no documento que são ocultas. Então quando você clica nesse botão Mostrar Tudo, ele começa a te mostrar um monte de marca no documento. Fica até feio, né? Cheio de pontinho nos espaços. Aqui esses símbolozinhos de parágrafo, mostrando que aqui tem um parágrafo. E aqui eu vou ter mostrando que eu inseri uma quebra de página aqui. Ou seja, quando eu inseri essa quebra, utilizando o menu Layout Quebra, ele jogou a introdução para outra página. Então se eu quero tirar, não quero mais essa quebra de página, eu posso marcar aqui e deletar, que essa introdução vai voltar para a página de cima. Beleza? Então esse botãozinho aqui, Mostrar Tudo, ele é bem importante, porque ele vai facilitar a visualização de todos aqueles elementos que são ocultos dentro do nosso arquivo. Então a quebra de página está aí, está entendido, né? Aproveitando, a gente tem uma tecla de atalho para fazer a quebra de página, que é o Ctrl Enter. Então se eu posiciono aqui e pressiono Ctrl mais Enter,
ele vai inserir essa quebra de página para mim também, tá? Só uma forma mais rápida de você inserir a quebra de página. Em vez de dar só o Enter para jogar para o parágrafo de baixo, você pressionando o Ctrl mais o Enter, você joga ele para a próxima página, criando aí a sua quebra de página. Bom, outra coisa que a gente tem aqui de quebra, layout, quebras. A próxima é a quebra de coluna. Para demonstrar a quebra de coluna, né, eu vou ter que criar aqui uma coluna. Então eu vou pegar esse trecho de texto aqui e vou criar uma coluninha aqui. Mais colunas, vou colocar 2 colunas com uma linhazinha no meio. Ok, tá lá criado uma coluna. Então, imagina comigo, o que é uma quebra de coluna? A ideia é a mesma da quebra de página. Na quebra de página, a gente joga o texto para a próxima página. Na quebra de coluna, nós vamos jogar o texto para outra coluna. Então, por exemplo, se eu quiser pegar a partir dessa frase ao clicar e jogar ela para outra coluna, ao invés também de sair dando Enter aqui, eu vou utilizar a quebra. Então, eu vou vir em Layout, quebra de coluna. Quando eu clicar, ele vai tirar isso daqui e vai jogar para outra coluna. Então é o mesmo processo da quebra de página, porém em vez de trocar de página, vai trocar apenas de coluna, ok? Então isso aí pode ser muito útil, mas para utilizar você tem que estar trabalhando aí no caso com colunas. Vou desfazer aqui minhas colunas e vou continuar. Bom, outra coisa que eu tenho aqui de quebra é a disposição do texto. Então, o que seria a disposição do texto? Vamos pegar esse textinho aqui e olha só, imagina aqui que eu queira passar esse pedaço de texto para a linha de baixo, tá? Porém, sem criar um novo parágrafo. Eu quero que isso aqui comece aqui embaixo, mas não quero mexer no parágrafo. Então, eu posso inserir uma quebra de texto. Quando eu faço isso, ó, ele tira aquele texto que estava aqui, joga para baixo e mantém aqui a justificação. Então, para isso, ele aumenta esses espaços, ó, entre uma palavra e outra. Então, a gente tem que ter cuidado com isso, porque se esse espaçamento entre as palavras ficar grande demais, pode não ficar bonito o seu documento. Mas nesse caso assim não ficou ruim, ó. Eu joguei o se para baixo. Claro que nesse exemplo aqui não precisava fazer isso, não tinha necessidade. Mas é uma possibilidade que você tem inserir quebra de textos também, forçando que o texto continue na linha de baixo. Tá? Então, com certeza você vai precisar desse recurso aí em algum momento também. Se a gente vier aqui e mostrar tudo no botãozinho lá, né? No caso aqui da quebra de texto, esse símbolozinho aqui que vai aparecer mostrando que a gente tem essa quebra aí. Então, se você deletar ele, você vai acabar com essa quebra de texto. Tirar o marca tudo. Então, essas aqui são as quebras que a gente tem de página, para coluna e para disposição de texto. Na próxima aula a gente vai continuar falando de quebras, porém nós vamos falar de quebras de seção, que é um assunto bem importante. Vem comigo que você vai gostar. Grande abraço, até a próxima aula.